Alô, todo mundo? E aí, Milton? Opa! E aí, vamos aprender a mexer com esse negócio virtual, hein? Bora. Para mim é novidade também. Fiz umas reuniões já com professores hoje, mas é diferente, né? Diminuindo o áudio aqui que tá alto pra caramba. Eu só tô sem webcam aí porque, né? Ah, não, tranquilo, né? Vocês não... na verdade, vamos mais combinar umas coisas hoje. Eu pensei em fazer esse encontro um pouquinho mais rápido. Eu lá no Classroom, eu coloquei já algumas atividades. Precisam ficar a semana inteira à toa. Ah, tem Google Class? Tem, mas eu vou passar todas as informações agora. Eu vou só esperar um pouquinho, ver se entra mais alguém, porque a turma tem 25 alunos, se não me engano. E a gente tá só com 5 na sala, né? Uhum. Eu vou mandar lá no grupo pra ver se o resto entra. Meu professor falou. Ele vai só passar mais amanhã. Aí precisa fazer e quando tiver aula entrega tudo. Isso. Não sei quem tá falando, não. É a voz do além. Ó, tô em casa. Trancado em casa. Mas é bom. Estamos. Eu acho que se a gente aprender a mexer com isso, vai ser muito bacana também. Com certeza. Dá pra fazer muita coisa legal. Assim. Acho que principalmente porque aqueles computadores lá não são tão bons, né? Então a gente trabalhando com o nosso próprio equipamento fica melhor. Kevin, Beatriz, João Oliveira, Arthur Alves, Gabriel Marcos. Alô, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Beatriz deve estar jogando. Certeza. Não, tô comendo. Nossa, meu E eu áudio ainda aqui. pensei assim, nossa, será que se eu entrar aqui já vai sair logo a câmera, eles vão me ver com um pratão? Dá nada não. Tava aqui marmitando também, pô. Ué, o João já tá na sala? Cadê o João? João, fale. O João tá na... Cadê? Uma pessoa... Ah, eu tenho que dar ok aqui pra pessoa entrar. Que legal. Andresa chegou. Tá começando a ficar... Tá movimento aqui o pagode. Tô com a minha camisa do Iron Maiden velha, de ficar em casa, cheia de buraco. Mas assim, hoje eu tô acostumando ainda. Daqui a pouco eu vou botar um som mais bacana aqui, um somzinho de fundo, rolando um heavy metal. Tomando um... Tava pensando aqui, imagina esse vírus da corona. Já tá fazendo esse AUE. Imagina quando a Heineken lançar o vírus dela, hein? Vai ser top. Eu tô vendo um filme que é tipo isso também, sobre um vírus que se espalhou. Tá? Ainda nem terminei, pausei pra vir pra cá. Pois é, eu chamei a minha esposa pra gente assistir ontem Netflix daqueles pandemia, Chama vírus. Flu. É, tem o flu também. Eu não quis ver não, covarde. O áudio tá saindo beleza aí, que o de vocês aqui pra mim tá ótimo. Eu tô até tendo que abaixar. Tá bom. Acho que vai rolar, hein, esse negócio. Vamos lá, vou tentar compartilhar minha tela aqui. Acho que eu vou começar pelo... Ah, que legal, cara. Deixa eu compartilhar qualquer tela que eu tiver aberta. Então eu vou começar lá pelo Classroom.
Ó, quem quiser anotar o código aí, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo mandar no chat. Alguém anota e manda no grupo. Ah, não, eu mando. Pode deixar que eu mando. Eu tô naquele grupo nosso, né? Se você quiser, eu já tirei foto aqui. Cadê o nosso grupo? É o programação. Cadê programação? Falei que você... Já mandou. Mandaram aqui. Ó, esse grupo não? Bom, tá compartilhado o meu Classroom, né? Aham. Continua, então beleza. Porque eu saí, mudei de tela, então é muito bacana que ele continua. Então vamos lá, o que que eu arrumei aqui? Nessa sala não, é outra. Mandamos o código errado. Espera aí, vamos consertar. Quem não era essa sala, não? Não, eu mandei da estrutura de dados, então mandamos errado. Eita, porra. Lascou, sai Opa. todo mundo. Seu de dados é só amanhã. E a outra turma. Essa aqui, ó, vou deixar aqui e vou colocar lá no grupo. Gigi. Esse Gigi VDRE. Eu mandei também pelo aquele estudos e tarefas lá no aplicativo da Unitri, eu mandei lá também, tem esse código lá, mas acho que lá saiu em letra maiúscula, mas não tem problema não. Tá me escutando, Miltinho? Tô escutando. Aí, ó. Aí. E aí, meus bons? Estou escutando E bem. aí? Acenderam um paeiro aqui? Como é que foi? Ui, Gente, qual que é o código da turma? peraí que eu vou botar de novo. JIIDV. É isso aí. Eles assinaram um negócio lá? Beleza. Assinamos. Pelo menos eu assinei. Poxa, é tipo assim, faz todo sentido. A gente paga justamente para poder ter as aulas presencial. Sim, exatamente. Olha o cara Se metendo fosse o pau para no Tom fazer Cruise, web que aula, isso? nem compensava o preço. Então, o negócio é o seguinte, é tudo novo para todo mundo, né? Então, hoje mesmo, estava todo mundo preocupado lá com esse negócio da abaixo-assinado, né? E não é só a Unitri. Parece que o grupo, o universo inteiro, né, está recebendo esse abaixo-assinado. Mas, assim, o Ministério da Educação soltou uma portaria que poderia, né, dar as aulas online. Então, quer dizer, pela lei, eu sempre me coloco no lugar dos alunos, é hora que eu esqueço que eu não sou aluno. Então, assim, os alunos podem até pedir, mas como o Ministério da Educação já falou que pode ser online, a única coisa que daria para fazer é se a própria universidade não estivesse passando nada. Aí daria para reclamar, pessoal, a gente não está tendo nada. Mas hoje mesmo a gente teve uma reunião agora à tarde, aí o pessoal da reitoria ela pegou pesado com a gente, você vai para dar aula todo dia no horário da aula, mesmo que seja online. Então acho que a questão é com medo desse abaixo-assinado, né? Nossa, coçação de nariz. Olha, minha conexão está instável. Tá todo mundo ouvindo? Todo Sim, mundo às ouvindo, vezes né? corta um pouquinho, mas... Deu umas cortadas. Então beleza. Então vamos lá, essa aqui vai ser a nossa salinha de aula, né? Lógica de programação e algoritmos, bonitinha. Tava mais organizado, hein? Vamos visualizar tudo aqui. Não tô achando ela um pouquinho diferente, eu tinha deixado um pouco mais legal. Eu coloquei aqui para vocês, ó, um livro muito bacana. Ele é antigo, mas quando a gente fala de algoritmo, não precisa ser nada muito novo. As ferramentas evoluem, mas a teoria não evolui muito. Então, a gente falou um pouquinho sobre algoritmo, e aqui eu coloquei essa primeira parte, né, da nossa aula. Vocês já viram, a gente já teve algumas aulas, a gente já chegou até a fazer um programa, mas aproveitar para validar essa plataforma, então eu vou passar o material tudo bacana, mais completo e do zero. Então, o que é a minha ideia? Eu peguei esse livro de algoritmos aqui, que é um livro muito conhecido, e a gente tem ele na biblioteca, até quem quiser ir lá pegar, tem disponível lá para pegar. O que mais que eu coloquei aqui hoje? Eu coloquei um link do YouTube do curso em vídeo. Eu não sei se vocês conhecem o professor Guanabara. Ele dá aula de tudo, na verdade. E ele tem
um curso introdutório de algoritmos muito bacana. Então, eu coloquei para vocês aqui 2 vídeos, um de 14 minutos e um de 35. Eu acho esses vídeos meio compridos, né? Mas dá para colocar aí, escutando o que ele vai falando e pegar um pouquinho mais de conceito. Vou voltar mais um pouquinho, o que mais eu coloquei hoje? Aí coloquei atividade, que é uma apresentação que eu fiz sobre algoritmos hoje. E eu deixei um questionário para vocês responderem até na próxima aula. Tá? Na próxima segunda. Então a ideia é, hoje a gente vai só bater esse papinho, ver como é que vai ficar as aulas, porque realmente as aulas vão ser por tempo indeterminado. Como está todo mundo caladinho, será que vocês estão ouvindo? Sim. Sim, estamos vendo. É porque o mute fica automático, né? Não é que todo mundo para, fica caladinho, fica tudo no mute. Então, beleza. Então, a ideia é, na próxima aula, a gente vai abrir o Visual Studio Code, né? Então, quem tiver já a possibilidade de instalar aí, bacana. Eu acho que a gente vai continuar usando essa plataforma Zoom. Eles queriam que a gente usasse ou o Hangouts, ou então parece que vai sair uma novidade lá do Moodle, que eles estão contratando um acesso diferente, que é poder fazer os vídeos por lá. Mas eu acho que por aqui, assim, eu estou gostando da ferramenta, né? Esse Zoom parece ser bacana, eu consigo travar a sala aqui com senha. Então, a nossa próxima aula já até vou botar uma senhazinha para a gente entrar só com senha. A qualidade parece estar boa também, né? Então, acho que está bacana. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar então só esse material que eu fiz hoje. Deixa eu ver aqui, vou trocar de novo o compartilhamento, eu vou passar para essa tela aqui. Aliás, eu tenho que dar um play primeiro. Vai ficar bacana. Qual que é o nome do programa que é para baixar? O Visual Studio Code. Eu vou colocar o link lá depois, no próprio Classroom, eu vou publicar lá um link onde que baixa, vai ficar mais fácil para todo mundo achar. Ah, tá. Eu tô achando legal esse negócio de ser online, porque a gente vai ter um materialzinho muito bom para estudar, né? Geralmente quando é só na sala de aula, é só o que você anota lá na hora e pronto, né? Aqui talvez vai ficar até melhor. Vamos ver, eu acho que isso é o futuro. Todo mundo vendo a minha apresentação? Sim. Sim. Algoritmos, Milton Miranda Neto, Miltinho. Coloquei aqui as minhas redes sociais todas, são @voidmmn. Então vamos lá. Provavelmente vocês vão saber de muita coisa que eu passei já na sala de aula, mas a gente vai só reforçar os conceitos, mais para validar, né, a plataforma, para ver se vai ser legal mesmo essa aula e para a gente ir acostumando. Então, o que a gente vai ter aqui hoje? Definição do conceito, né, o que é algoritmos, quais são os tipos de algoritmos, que a gente falou pouco disso, né, que é a parte mais chata. E assim, vocês já perceberam que eu não gosto muito da parte chata, né? Eu gosto mais da parte que vocês precisam para aprender a fazer o negócio logo, porque algoritmos é muito introdutório. Então, daqui a pouco esse negócio fica automático na cabeça de todo mundo, vocês não vão fazer isso automaticamente sem nem ficar preocupado com esses conceitos. Mas como a gente é profissional da área, né, com título de graduação, então a gente é obrigado a saber disso. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho, então, da definição do conceito, os tipos de algoritmos e vou falar de 2 ferramentas. Tá? Então, o algoritmo é um conjunto finito e organizado de instruções necessárias para realizar uma tarefa. Então, a gente já falou sobre isso. Então, assim, imagine que você vai ter que ensinar qualquer pessoa a fazer alguma atividade. Você vai ter que explicar direitinho, passo a passo, o que essa pessoa precisa fazer para realizar aquela tarefa. Na computação, a gente tem uma mania de misturar tarefa com problema, né? Então, é válido falar que é um conjunto finito e organizado de instruções necessárias para resolver um problema? É válido. Ixi, a criança gritou ali. Então, é válido falar que é para resolver um problema, só que fica meio incompleto. O ideal é falar que é para realizar uma tarefa. Entendeu? Porque a tarefa abrange tudo, inclusive o problema é uma tarefa, né? Essas 3 coisas que estão escritas aqui embaixo, ignora que isso aqui era para ser o último. Então, tem que consertar isso depois. Então, ó, o algoritmo, na verdade, é uma caixa preta, né? Vão entrar algumas informações, que seriam nossas instruções. Quem está de fora não tem a menor ideia do que está acontecendo dentro dessa caixa preta.
e o resultado a gente vai ter na saída, né? Então, no nosso caso aqui do exemplo, eu coloquei os ingredientes para fazer o bolo. É impressionante que sempre que a gente fala de algoritmo, a melhor analogia que a gente tem é com uma receita de bolo. Acho que por isso eu botei esses ingredientes aí, entrando e saindo um bolo pronto, tá? Agora, como é que faz o bolo lá dentro? Deixa eu dar uma mexidinha aqui, que tem muita gente conversando, então acho que tem um jeito de eu deixar mute para todo mundo. Mas aí na hora que vocês forem fazer pergunta, aí vocês levantam a mão, acho que tem uma opção. Você mutou. Mutei o meu, né? Tem que mutar o de todo mundo. Não tem... Eu não tô achando a opção. Não tem, cada um muito seu. Ô, Miltinho, acho que tem um push total aqui, ó. Eu não tô achando ele. É porque eu compartilhei a minha tela, agora ele ficou só com um menuzinho bem reduzido. Aí eu não tô achando onde que tá o negocinho de fazer todo mundo ficar mudo. Não achei não. Tem um mute aqui, mas fiquei eu mudo. Não tem... Bom, depois eu vejo isso então. Aliás, eu vou fazer o seguinte, vou parar de compartilhar, aí aqui tem o lugar de deixar todo mundo mudo. Acho que eu deixei todo mundo mudo agora. Vou voltar só para ver só para alguém me falar que deu certo. E aí, deu certo? Deu certo. Então Deu certo. Ok. Vou deixar todo mundo mudo de novo. Aí quem quiser fazer uma pergunta, tem uma opçãozinha de levantar a mão. Aí vocês clicam nela que eu libero o mute. Perfeito, vamos lá. Então, continuando aqui, nossa história da caixa preta, né? Então, é mais ou menos isso. A gente entra os nossos passos que é para serem feitos, né? Dentro de uma máquina que seria o nosso algoritmo. Essa máquina processa esses ingredientes e a saída vai ser o bolo. A gente vai falar muito de dispositivos de entrada, dispositivos de saída, mas na minha época a gente não sabia direito o que era isso, que a computação era muito nova, né? Eu falo minha época, mas é porque eu comecei a mexer com isso muito tempo atrás, mais de 30 anos. Vocês já devem estar muito acostumados com dispositivos de entrada e de saída. Então, teclado, mouse, webcam, todos são dispositivos de entrada, né? O próprio microfone é um dispositivo de entrada. Então, a gente tem os dispositivos de saída, que seria basicamente um monitor, impressora, uma caixinha de som. Então, acho que vocês conseguem entender direito o que é essa entrada e essa saída. Então, provavelmente a gente vai falar muito no nosso curso. Bom, continuando, né? Alguém consegue dar um joinha para mim, só para ver se tá tudo certo? Ótimo, valeu. Insegurança, né? Então, vamos lá. Como é que a gente ensina uma pessoa a jogar LOL? Gostou, Beatriz? Mas isso foi coincidência. Eu já tinha feito isso aqui antes de você me contar que você jogava. Então, é o seguinte, ó, como é que eu faço para um cara que nunca viu falar de League of Legends? Vamos ensinar a nossa avó a jogar League of Legends. Então, eu peguei aqui na minha vasta experiência, né, que eu já contei para vocês que eu sou invicto nesse jogo. Eu joguei 2 vezes e não perdi. Então, com a minha vasta experiência, eu consegui levantar esses passos. Para aprender a jogar, então, LoL precisa de 9 passos. E lembrando que a gente precisa detalhar um pouco esses passos, né? Porque quem vai executar isso, vai executar da maneira que você escrever ali, vai executar à risca. Então, tem que ser bem detalhado, bem explicadinho. Então, primeiro, aprenda os objetivos do League of Legends. Então, os princípios. Então, quais são os objetivos, quem são os inimigos, quais são os campeões, as rotas e o que é o XP. Beatriz, se eu estiver falando bobagem, você me xinga aí. Viu? Conheça os diferentes tipos de campeões. Mago, atirador, tanque, lutador, suporte e assassino. Assassino deve ser o mais legal.
Mate os Minions com sabedoria. Isso não tem nada a ver com o Bolsonaro, então não precisa ficar alegre, não. Dê prioridade à destruição das estruturas, enfraquecer defesas inimigas é muito mais importante. Apoie o seu time com itens e buffs. Seu campeão tem habilidades que protegem, fortalecem e aceleram seus companheiros. Não descuide da vida do campeão. Então, se você possuir itens para restaurar a vida, use sempre que necessário. Converse com seu time. Então, desenvolva sua estratégia junto com seus companheiros. Desempenhe o seu papel e jogue de acordo com o papel que escolheu. Meu negócio que tá aqui pisca, eu não sei o que é. Deixa eu parar só um pouquinho, ver se tem alguma coisa. 2 mensagens. Vamos focar agora, beleza. Então, continuando. E vem essas partidas. Então, eu passei um roteirinho básico aqui, que seria um algoritmo para me ensinar uma pessoa a jogar LOL. Tá? Deve estar cheio de falhas, né? Mas a ideia é que vocês consigam abstrair isso. Então, acho que eu cheguei a falar de abstração para vocês. Então, abstração é a gente observar alguma coisa que a gente quer automatizar ou quer trazer para dentro de um programa e conseguir extrair essas regras, o que acontece para que lá se tornar realidade. Então, a gente pode dar um monte de exemplo. Então, você chega, por exemplo, alguém vai contratar você para desenvolver um sistema de vendas para uma farmácia. Então, você vai ter que ir lá conversar com o cliente, fazer uma entrevista, tentar levantar quais são as regras de negócio e o que o sistema tem que fazer passo a passo para realizar uma venda, por exemplo. O que o sistema precisa fazer passo a passo para emitir uma nota fiscal, calcular um troco, entendeu? Então, eu sempre falo, fazer programa parece ser fácil, mas não é. Fazer programa é muito mais difícil que fazer parede, tá? Então, eu gosto muito de comparar com a engenharia civil. Então, o nosso trabalho, ele é muito mais árduo do que da engenharia civil, tá? Apesar de a gente ficar no ar-condicionado o tempo todo, vocês vão ver que fazer programa não é fácil, que a gente tem que pensar em todos os detalhes, então a gente não pode esquecer nenhum passo durante o algoritmo. Beleza? Passando para frente. Vamos lá. Então, os algoritmos são aplicados a várias coisas, dentro da computação também. Então, a gente vai ver isso muito em problemas relacionados com matemática, mas na computação a gente usa para elaborar, basicamente para elaborar soluções, tanto de hardware quanto de software. Planejamento de redes de computadores e também para documentação do sistema. A gente pode descrever as tarefas que o programa faz dessa maneira organizada que a gente tem para desenvolver um algoritmo. Então, pode até usar as próprias ferramentas de desenvolvimento de algoritmo para fazer documentação do sistema. Beleza. Então, vamos ampliar um pouquinho mais o conceito, porque eu esqueci de falar lá no começo, né? Porque essa minha teoria, até coloquei aqui, né? Que quem escreveu isso fui eu, né? Em 1900 antigamente. Então, precisa ter lógica, sim. Eu mudei um pouquinho a definição. Então, é um conjunto finito de instruções organizado de maneira lógica, necessário para a realização da tarefa. Então, eu vou dar aquele exemplozinho lá que eu tinha dado na sala, mas agora eu achei um negócio muito mais legal lá do Vida de Programador, que é exatamente aquela piadinha que a gente tinha falado. Cara, eu nunca vou entender as mulheres. Ninguém vai, né? Porque você diz isso. Minha esposa me pediu para ir ao mercado e disse, traga 6 ovos. Se tiver batatas, traga 9. Tinha batata. E ela ficou brava porque eu levei só os ovos. Vai entender. Então, beleza. O problema aqui, né, desse slide, é que gerou ambiguidade, né? Então, o algoritmo que foi desenvolvido para ele trazer os ovos e o leite gerou ambiguidade. Então, vamos falar um pouquinho dos tipos de algoritmo, tá? Então, a gente tem basicamente 4 tipos. Linguagem natural, pseudocódigos, fluxogramas, diagrama de Chapin, mas eu já vi um monte de gente falando Chapin, mas esse cara não é francês, então eu acho que deve ser Chapin mesmo. E esse outro cara aqui, pior que eu sei falar o nome dele, é Nazi, só que como eu não estou conseguindo ler o sobrenome, deixa eu ver se consegui minimizar, é Nazi Snyderman. Chique pra caramba.
vocês. Não vejo ninguém. Beleza, está todo mundo lá. Beleza, vamos falar então de linguagem natural. O James acabou de chegar. Acho que até eu estou ficando um pouquinho mais... Estou deixando de ficar tímido, né? Que eu, no começo da transmissão, não sei se vocês repararam, eu estava meio tímido, né? Estava morrendo de vergonha aqui. Mas vamos ver, a gente vai melhorando com o tempo. Então, a linguagem natural utiliza a nossa própria linguagem para fazer uma descrição narrativa dos passos, né, que vão precisar ser seguidos para completar a tarefa. Então, o exemplo, ó, amor, por favor, vá ao mercado e me traga 6 ovos. Ah, se tiverem batatas, traga 9. Então, esse é um tipo, uma maneira de a gente escrever algoritmo. A gente pode usar a nossa linguagem natural. Inclusive, né, nesse semestre, eu provavelmente vou passar alguns exercícios para vocês. Vou passar um problema e vou pedir para vocês escreverem um algoritmo para mim em linguagem natural mesmo, para ver se vocês entenderam o que era o problema. Então, vamos lá. Outro tipo de algoritmo são os pseudocódigos. Então, ele é um pouquinho mais interessante. Eles utilizam uma linguagem com estrutura bem definida para evitar essas ambiguidades e fazer um melhor controle de fluxo das instruções até que a tarefa seja concluída. Então, eu coloquei isso de maneira estruturada. A gente tem uma tarefa, amor, vá até o mercado. Depois eu tenho uma condição. Então, se tiver batatas, ele vai analisar aí se tiver batatas, né? Então, se essa expressão tiver batatas for verdadeira, ela vai entrar dentro desse bloco de instruções e vai trazer 9 batatas e 6 ovos. Se não tiver batata, vai trazer só os 6 ovos. Então, aqui a gente consegue eliminar, então, essa ambiguidade, né? Então, é o jeito mais fácil de fazer. Na programação estruturada, que é a primeira que eu vou passar para vocês, na verdade, a gente vai começar a programar C Sharp, né, igual eu tinha falado, que é uma linguagem totalmente orientada a objeto, mas como a gente não vai dar introdução à orientação a objeto, eu vou ficar mais na parte estruturada mesmo. Então, eu consigo escrever código estruturado dentro da linguagem C Sharp. Então, esse aqui é um código muito parecido, né, com a linguagem estruturada. Então, linguagem C, C++, C Sharp, Java, Python, todas elas a gente acaba escrevendo em linguagem estruturada, né, ou um pseudocódigo. Na verdade, pseudocódigo é outra coisa. A gente escreve em linguagem estruturada e a maneira como a gente implementa o código é que ele vira orientado a objeto ou não. Então, o pseudocódigo não é o código de uma linguagem. Ele é uma descrição usando o português que se parece com a linguagem de programação estruturada, tá? Então, aqui eu estou usando português. Muita gente chama isso de Portugal, seria um algoritmo em português. Uma das ferramentas que a gente vai ver, o Visual G, ele implementa isso. A gente consegue escrever o algoritmo em português, né? Ele seria o Portugal. Vamos lá. O próximo tipo, então, é o fluxograma. Ele é muito utilizado, já foi mais utilizado, ultimamente nem tanto. Mas, assim, para você ter uma ideia do funcionamento geral de um sistema, geralmente fica muito mais fácil você mostrar para o cliente, porque a maioria das pessoas tem uma facilidade maior de entender desenhos, né? Então, essa parte cognitiva associada à imagem, na gente é melhor, ela é mais bem aproveitada. Então, o fluxograma tira um pouco de vantagem disso. Eles definiram algumas formas geométricas e elas têm algumas funções. Então, com o tempo, vocês vão aprender o que cada forma dessa significa. Aqui eu coloquei algumas, deixa eu ver, eu coloquei o terminal, né, que é o início ou o fim. O término, o início é esse quadradinho com os lados aqui arredondados. O retângulo, ele é um processamento, então você vai fazer alguma coisa. O losango é uma decisão. E a própria seta também é um símbolo representativo dentro dessa imagem. Ela indica o fluxo, para onde que está indo a execução do programa. Então, o fluxo de execução, né, desse algoritmo, ele é indicado por essas setinhas. Vou perguntar mais uma vez se está tudo certinho. Quem puder dar um joinha aí. Todo mundo me ouvindo? Beleza.
Eu fico inseguro, tá tudo em silêncio, né? Se alguém tiver alguma pergunta, a gente levanta a mão aí e me fala que pode parar a qualquer hora. Então vamos lá. Eu peguei o mesmo problema que a gente estava vendo antes, né? Então eu tenho o início do meu algoritmo, tem um processo que é amor vai até o mercado, quer dizer, então o algoritmo vai até o mercado e vai encontrar uma condição. Se tiverem batatas, então ele entra numa encruzilhada. É por isso que a gente usa o losango, porque ele pode ter várias saídas de dentro dessa decisão que ele vai fazer. Geralmente são só duas, porque a gente usa aqueles comandos de condição, geralmente ele é verdadeiro ou falso. Então, se for verdadeiro, vai por um caminho, se for falso, vai por outro. Mas é comum também a gente achar três estados. Por exemplo, eu estou perguntando se um valor é maior, menor ou igual. Então, eu teria 3 resultados, né? Nesse caso aqui, eu estou perguntando só se tem ou se não tem. Então, se tiver, ele vai por um caminho, se não tiver, ele vai por outro. Então, imagina assim, ó, que não tem batatas, então eu vou para o processo traga 6 ovos e termino meu algoritmo. Se tiver batatas, a gente vai para o traga 9 batatas e entro no traga 6 ovos. Tá vendo? É uma maneira muito inteligente da gente mostrar para o cliente que ele sempre vai trazer 6 ovos. Né? No caso, o cliente aqui é o amor, né? Então a gente vai mostrar para o amor que sempre vai trazer 6 ovos, mas se tiver batata vai levar 9. Tá? E o terminalzinho aqui, terminando o algoritmo. Acho que esse aqui ficou bem claro, né? Tem vários símbolos, tá? Eu vou passar aqui para vocês alguns, os mais importantes. Então tem o terminal, processamento e decisão, né, que a gente usou agora, e a setinha do fluxo. Eu tenho também a entrada, que pode ser os dados através do teclado, do mouse, do microfone. Então, a gente trata a entrada com isso. Um conector, né, para juntar um símbolo desse com outro. Tenho preparação, que são preparações que eu faço antes de passar para o próximo passo. Então, imagine que eu tenho que... Eu vou dar um exemplo bem ruim. A gente vai lá na Boticário, compra um perfume e antes de ir embora com esse perfume, a gente embala ele para presente. Então, seria uma preparação. Armazenamento. Eu coloquei aqui o armazenamento que a gente usa quando está falando de banco de dados. Tá? Antigamente, esse símbolo aí significava armazenamento em disco rígido, porque a gente tinha vários tipos de armazenamento. Em fita, em cassete, em disco rígido, em disquete. Então, a gente tinha símbolo para cada uma dessas coisas. Como a tecnologia evoluiu, então o fluxograma também deu uma evoluída. Esse armazenamento agora, na verdade, ele é qualquer informação que você consegue guardar, ou em disco, ou no banco de dados, ou na nuvem. Então, ele ficou um pouco mais genérico. O saída seria o símbolo, então, para o monitor, para a impressora, e a flechinha que a gente já tinha visto. Então, esses são os símbolos básicos, tá? Tem muitos outros, tem símbolo para tudo que a gente for pensar, mas a gente não precisa preocupar muito com isso. Acho que com esses aqui já dá para fazer bastante coisa, dá para desenvolver bem um algoritmo. Então vamos lá, vamos no diagrama de Chapin. Chapin, ele é um pouquinho diferente, assim, a ideia é ele saiu de um fluxograma, mas eles tentaram fazer ele bem voltado para a linguagem de programação estruturada. Então, se a gente reparar, ele já está assim, cada bloquinho desse já está parecendo aquela linguagem estruturada que a gente estava vendo ali agora, do Portugal. Então, eu tenho o início, né, um processamento de início, amor vai até o mercado, aí eu tenho uma condição, se tiver batatas, eu vou pela esquerda, se não tiver, eu vou pela direita. Se eu for pela esquerda, traga 6 ovos, traga 9 batatas, fim. E se não, traga só 6 ovos, fim. Então, ficou bem parecido com o que seria o nosso Portugal. Esse tipo de diagrama, ele é muito raro. Eu raramente vi isso em empresa. A gente vê mais fluxograma, mas o fluxograma sempre para mostrar uma visão geral do sistema, e não para detalhar todo o algoritmo. Tá? O que a gente vê mais é o Portugal mesmo.
tá? Então, aquela linguagem estruturada, sem ser a linguagem natural, mas ela já é em linguagem estruturada e deixamos diagramas para uma visão geral só para mostrar para o cliente. O cliente também não precisa saber de tudo, geralmente ele quer, é tipo o caso da caixa preta que eu estava falando. Para o cliente importa o que vai entrar, o que vai sair. Como é que a gente vai fazer lá dentro, até que não importa muito para ele não. Tá? Já vai ser mais umas decisões técnicas que a gente mesmo toma. Para fechar com chave de ouro, então, todo algoritmo tem que ter um início e um fim bem claro, bem especificado. Cada passo de um algoritmo representa uma única instrução, então eu não posso colocar mais de uma instrução dentro de um mesmo passo, senão vai ficar confuso, vai ficar ambíguo. E cada passo precisa ter o detalhamento necessário para que seja bem compreendido. Tá? Então, se precisar, a gente detalhe bastante. E é isso. As ferramentas, a gente tem aqui o Draw.io, eu vou entrar nele agora e vou mostrar para vocês. E a gente tem o Visual G, mas o Visual G eu não instalei aqui no meu computador, então não vou mostrar para vocês ele aqui não. É nele que a gente escreve Portugal. Nesses dois links que eu botei no Classroom, na sala de aula do Google, na segunda aula, acho que na segunda aula, ele faz uma demonstração muito bacana do Visual G. Vou pensar ainda se a gente vai fazer algum exercício usando ele, não sei se ele é gratuito, tá? Mas eu não sei se vale o esforço, eu acho que eu estou preferindo ensinar vocês já direto na linguagem de programação, e a gente faria os algoritmos já com a linguagem estruturada e não com o pseudocódigo, tá? Mas se a gente conversa depois, eu vou descobrir como é que faz uma enquete, a gente faz uma enquetezinha aqui e decide juntos, tá? Deixa eu tirar o compartilhamento desse cara aqui e vou voltar a voz de todo mundo pra gente conversar agora. Deixa eu abrir o Draw.io. Já tem gente brava aí. O Draw.io, esse carinha. Compartilhar, né? Tela. Estava aqui. Essa tela aqui. Então, Draw.io. É isso aqui mesmo. Basta digitar Draw.io e dar Enter. Ele já vai ser redirecionado lá para esse site aí. Então, você pode salvar o seu diagrama no Google Drive, no OneDrive ou num dispositivo. O dispositivo seria seu disco, seu pendrive, se você quiser. Eu vou decidir isso mais tarde, não quero salvar nada agora. E aqui, ó, ele já abre para mim um projeto novo, para eu poder desenhar, e traz para mim as caixinhas para fazer fluxograma. Ele também ele é usado para fazer a linguagem de engenharia de software, que chama linguagem de modelagem unificada, UML. Então, vocês vão ter aula disso com o professor Júlio, provavelmente já no segundo semestre. Ele já deve entrar nesse assunto. Então, tem alguns elementos aqui que a gente pode usar para fazer essa linguagem UML. Mas o que a gente precisa mesmo é o diagrama o fluxograma, né? Eu colocaria aqui acho que esse aqui é o início. A gente escreve dentro dele, início. Ele é muito arrumadinho. Vamos pegar aqui um processo. Valor. Ter valores jogar dentro de uma variável A. E vou colocar uma precisão aqui, cadê o losango? Esse aqui. Depois a gente vai ligando com as setinhas, né? É uma ferramenta muito bacana para quem gosta